mundo colocou a sua atenção no Vaticano durante muitas semanas, pelos acontecimentos que aí ocorreram, nomeadamente a doença do Papa Francisco, o seu falecimento e a homenagem que o mundo lhe quis prestar, mas também, e depois, pela eleição do Papa Leão XIV, todo o processo que conduziu à escolha pelo Colégio dos Cardeais, tentando perceber, a partir daí, qual seria o seu programa, quais seriam as suas ideias-força para o pontificado que está a iniciar. E se a missa de início do pontificado não traduziu imediatamente um programa com prioridades essenciais, encontramos na homilia do Papa valores e mensagens que vão marcar por certo este pontificado. Desde logo a marca pessoal do Papa Leão XIV, o seu perfil biográfico, mas também a forma como olha para o mundo, para a atualidade, marcada por muitas discórdias, onde é necessário, de facto, implementar processos de paz, e também a forma como se insere no contexto da Igreja Católica, não como um líder isolado, mas como, de facto, um homem que trabalha em conjunto, que trabalha em comunidade. São ideias essenciais deste pontificado que descobrimos nessa homilia da missa de início do pontificado, que agora vamos recordar no programa 60x7 e também analisar. Sono stato scelto senza alcun merito e con timore e tremore vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia, camminando con voi sulla via dell'amore di Dio che ci vuole tutti uniti in un'unica famiglia. Esta expressão temor e tremor faz-nos lembrar claramente as cartas de São Paulo, aos Coríntios, aos Filipenses e de alguma forma eu quando li a homilia senti que não era verdadeiramente uma homilia, mas me parecia mais uma carta de um pastor à sua comunidade e que também não só à sua comunidade, mas também a todas as pessoas, aos líderes políticos, às pessoas de boa vontade, aos que o ouviam, à sociedade em geral. E uma carta também de apresentação de Leão XIV e de como ele se vê neste lugar. O perfil do Papa Leão XIV é um perfil muito desafiante, uma vez que é alguém que, sendo originário dos Estados Unidos, como referiu, no entanto, é um Papa missionário, é um Papa peregrino. E isso é muito importante. Eu costumo dizer, enfim, com os meus botões, que o Papa Francisco estará contente pelo facto de lhe suceder o Papa Leão XIV. Esse perfil do o Papa Leão XIV é um perfil de pontos e eu acho que terá sido isso que atraiu muito o Colégio Cardinalício para esta escolha. De alguém que, podendo manter um rumo que está definido, e eu penso que isso é bastante claro, o rumo que a Igreja seguiu nos últimos anos, já desde Bento XVI e com o Papa Francisco, mas aproximar-se de alguns setores que tenham talvez olhado com receio para esse avanço, para esse percurso e que agora se podem sentir, acho eu, mais confortáveis com a liderança de Leão XIV, pelo seu perfil, pela sua forma de estar, por um perfil mais institucional, diria. O Papa Leão XIV, com toda a sua experiência de vida, que seja a sua própria natureza e a sua vida familiar, seja a sua experiência do Peru, seja a sua integração nos agostinos, seja a Cúria, o trabalho na Cúria, tudo isso são mais-valias que enriquecem fortemente e grandemente a sua escolha e o seu pontificado. Por causa precisamente dessa gestão de uma ordem religiosa, viajou pelo mundo e viajou, quer dizer, não viajou por palácios, mas viajou precisamente junto dos mais vulneráveis, conhece as necessidades da população, o sofrimento, conhece, sabe o que é alguém não ter acesso, por exemplo, a uma escola ou a cuidados de saúde, ou não ter uma estrada boa que o leve, por exemplo, a uma fonte de água potável. Uma pessoa que conhece o mundo, que viveu em diferentes partes do mundo, muito diferentes, apesar das Américas, muito diferentes entre elas, também conhecedor da Cúria Romana, um missionário,
várias línguas, por isso o americano menos americano, e também uma pessoa humilde. Eu, antes do conclave, dizia muitas vezes que a Igreja historicamente se movimenta por pêndulos, e a minha percepção é que depois do Papa Francisco seria natural que o pêndulo recuasse um pouco para encontrar equilíbrio. É esse o movimento que eu vejo no pontificado do Papa Leão XIV. Ele tem uma maneira de falar muito calma, mas muito determinada. Eu creio que tem a ver com a experiência que ele tem, precisamente por conhecer muitas culturas, por conhecer muitas línguas. Conhecer muitas línguas é muito importante, as pessoas não ligam muito, mas eu acho que é muito importante, porque quando a gente aprende uma língua, aprendemos uma cultura, sabemos olhar mais fundo, sabemos compreender o outro. In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. Nell'unico Cristo noi siamo uno. E questa è la strada da fare insieme, tra di noi, ma anche con le chiese cristiane e sorelle, con coloro che percorrono altri cammini religiosi, con chi coltiva l'inquietudine della ricerca di Dio, con tutte le donne e gli uomini di buona volontà, per costruire un mondo nuovo in cui regni la pace. A primeira homilia do seu pontificado, podemos ter aqui já algumas linhas. Esta construção da paz precisa do diálogo, e ele, com outras igrejas cristãs, com outras religiões, com pessoas que procuram a verdade, a justiça, que buscam Deus, com as pessoas da boa vontade. Por isso esta construção da paz tem de nos envolver a todos e pressupõe este diálogo. Estes primeiros momentos que nós tivemos de presença das grandes autoridades em Roma, para a primeira missa do Papa, e uma aparente vontade ou desejo ou aspiração a que o Vaticano possa ter algum papel importante na mediação da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, claro que nos dá alguma esperança. Isso será uma das coisas mais visíveis do atual pontificado, esta vontade prática de colocar a diplomacia da Santa Sé ao serviço da paz. Não só com mensagens, que são importantes, a voz do Papa, agora o Papa Leão XIV é uma voz importante, nós, quando o Papa Francisco esteve internado, sentimos a falta dessa voz, de alguém que de São Pedro ou de onde fosse chama a atenção do mundo para o sofrimento de pessoas inocentes. Isso é fundamental. Ele é, por natureza, um construtor de pontes e portanto, é aquele que nos aponta o caminho, e esta supranacionalidade fundada no amor, que é tão rica e que nos pode precisamente, enfim, ensinar a olhar precisamente para as fronteiras e para as nacionalidades de forma diferente. Não é um homem que se move nem nas nacionalidades, nem nos nacionalismos. Isso é muito importante, porque este é um discurso contra o nacionalismo, contra o ódio, contra a exclusão. Foi um discurso também, já nesta homilia, que nos recordou as palavras do amor e a capacidade de curarmos com o amor, de construirmos com o amor e, sobretudo, pela experiência que tem, de construir uma comunidade. Eu julgo que nós estamos perante um homem discreto, que transmite uma serenidade muito grande, mas também uma grande firmeza. E eu julgo que ele vai dar continuidade a toda essa reforma que nós vimos acontecer durante o pontificado do Papa Francisco. A paz move-se diferente nas mãos deste Papa, porque a paz tem a ver com algo muito difícil, que é ouvir ambos os lados, as histórias de ambos os lados, os sentimentos de ambos os lados. Portanto, é muito fácil nós dizermos este lado é que tem toda a razão, e a nossa tendência obviamente é esta. Por exemplo, em termos de política internacional, temos obviamente um país soberano, que é o caso da Ucrânia, que foi assaltado de forma cruel e violenta pela Federação Russa. São João XXIII está bem presente, designadamente, na sua encíclica, que, como sabe, divulgou poucas semanas
antes de morrer, pacem in terris. E está lá tudo. A necessidade da reforma da cena internacional, a necessidade dos direitos e dos deveres. É uma encíclica que está bem presente e que não tem uma ruga. É uma encíclica que está bem jovem, bem viva. Com este corrupio que houve nas últimas semanas de líderes mundiais a passar pelo Vaticano, aproveitar a oportunidade. Isso mostra um homem prático, ou seja, alguém que, vendo a oportunidade de colocar em diálogo fações que possam estar discordantes, as convoca para que possam chegar a um acordo e possam negociar a paz. Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio. Una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Pietro deve pascere il gregge senza cedere mai alla tentazione di essere un condottiero solitario o un capo posto al di sopra degli altri, facendosi padrone delle persone a lui affidate. Através da sua homilia, o que podemos ver é que ele se coloca como um líder diferente daqueles que o mundo tem apresentado relativamente a alguns países. Um líder que afirma a humildade e o serviço, uma liderança quase servidora, contrária a uma liderança mais autocrata, que usa da força, da propaganda muitas vezes para chegar ao outro, para se impor sobre o outro. E aqui é uma liderança que propõe e que propõe sobretudo através do testemunho. Fé como caminho de escutar os outros, de ouvir, de integrar as diferenças, de contar as nossas histórias e por cima de tudo isso, o que é que possibilita a comunidade? O que é que possibilita o caminho em conjunto? É o amor, não é? É de facto o amor entendido como algo que é o mais relevante do ser humano, o que de facto nos aproxima também de Deus, o que nos aproxima do outro e o que nos faz perceber que somos uma única a espécie humana, que somos irmãos e irmãs uns dos outros. Perceber qual a implicação disso na Cúria ainda não sabemos, mas parece-me que a linha tem a ver com este serviço. Com este serviço de colocarmos Jesus Cristo no centro e de viver os lugares de liderança que temos numa lógica de serviço para com o outro. Uma igreja de saída, que é a igreja que nos é proposta pelo Papa Francisco e que é assumida pelo atual Papa, é uma igreja que tem que estar muito atenta à diversidade, mas simultaneamente à coesão. Esse aspecto é extraordinariamente importante, sobretudo porque há desafios muito fortes que estão presentes e que têm que ser continuados. O sino tinha 3 palavras: comunhão, participação, missão. E nós, pela primeira vez na era moderna da Igreja Católica, temos um Papa missionário. Portanto, esse desejo de uma Igreja unida está colocado ao serviço de um objetivo, e esse objetivo é a missão. Estar ao serviço do mundo, estar ao serviço das comunidades católicas em todo o mundo, mas também da sociedade, para a sua transformação, para que as pessoas vivam melhor e para que haja um sentido naquilo que elas vivem. E desse ponto de vista eu acho que o sínodo e o processo sinodal que o então cardeal Prévost acompanhou de perto pode ajudar a dar orientações para a direção em que essa missão deve seguir. A reforma aí está. E a tradição que o Papa Francisco assumiu muito claramente está viva. E nesse sentido eu acho que o Papa vai estar confrontado com o grande desafio da sinodalidade. O sínodo não está fechado. E nesse aspecto o Papa Francisco deixou-nos tudo aquilo de que precisamos. O Papa Francisco explicou-nos exatamente que não fechamos ainda o sínodo e mais, que o sínodo é uma permanência. Não me parece que seja uma igreja virada sobre si mesma, mas uma igreja
centrada em Cristo, para o serviço do mundo. E penso que esta será uma linha e que tem a ver com o caráter missionário do Papa Leão XIV. O protagonismo que o Papa quer não é um protagonismo de um homem só, é um protagonismo da Igreja no seu todo, das comunidades, daqueles que estão ao serviço da sua missão. Desse ponto de vista, a experiência religiosa é o segundo Papa que consecutivamente vem de congregações religiosas. É muito útil porque o governo nas congregações religiosas é um governo partilhado. Há um geral, mas há um capítulo, há um conjunto de pessoas que permanentemente auxiliam o Papa e, portanto, desse ponto de vista, sim, é a transposição que eu vejo para a liderança de Leão XIV, esta liderança que é partilhada e que responsabiliza quem está à volta. Uma das profecias fundamentais do Papa João XXIII, quando convoca o Concílio Vaticano II, é dizer que a Igreja não é mais eurocêntrica. A Igreja é universal. E nesse sentido é muito bom que, a seguir ao Papa Francisco, tenhamos um Papa muito ligado ao Sul. É verdade que nasceu nos Estados Unidos, tem uma marca forte e assumiu a sua identidade própria, mas como Papa missionário, como agostiniano, ele afirma-se exatamente aí claramente na linha do Papa Francisco. Questo è lo spirito missionario che deve animarci, senza chiuderci nel nostro piccolo gruppo né sentirci superiori al mondo. Siamo chiamati a offrire a tutti l'amor di Dio, perché si realizzi quell'unità che non annulla le differenze, ma valorizza la storia personale di ciascuno e la cultura sociale e religiosa di ogni popolo. O que ele nos está a falar é do anúncio, não é? Portanto, o que ele quer anunciar ao mundo, e como ele também disse de uma maneira muito clara, ele quer anunciar ao mundo o amor de Deus por cada homem, por cada mulher, por cada ser. Portanto, eu acho que esta parte do missionário, do espírito missionário, do ser missionário, é haver um ímpeto de coração que leve cada um de nós, também ele, mas cada um de nós, a conseguirmos anunciar a palavra de Deus. Eu acho que há um ponto comum que os últimos Papas têm, este talvez pela experiência concreta de missão em territórios mais desfavorecidos, que é a ideia de que é preciso projetar a atividade para fora, não só para dentro. Aquilo que o Papa Francisco dizia sempre de uma igreja de portas abertas, talvez no pontificado de Leão XIV se decline mais neste sentido mais clássico da igreja missionária, mas que no essencial é sempre isto, uma igreja que está aberta ao mundo e que está ao seu serviço. E eu acho que isso é que vai marcar muito aquilo que vai ser o próximo pontificado. Missionário na América Latina faz-me pensar novamente na questão da opção preferencial pelos pobres, que na América Latina é central nas teologias da América Latina, não só as teologias da libertação, mas outras teologias, onde esta é uma questão fundamental. E parece-me, também podemos ver isso na homilia, que este também é um lugar principal deste serviço, deste caráter missionário, que se preocupa com os mais pobres, que esta preocupação e cuidado para com os mais pobres, esta preferência, está ligada ao cuidado com uma ecologia integral e também com a denúncia das economias que matam, não é? Mas há na escolha do nome e na formação académica do Papa Leão XIV, um olhar específico para os desafios que o desenvolvimento tecnológico coloca à humanidade. Não só do ponto de vista do trabalho, mas do ponto de vista antropológico. O que é que vai ser o ser humano com o advento da inteligência artificial? Até onde é que nós somos humanos e até onde é que a tecnologia pode ir? E eu acho que isso é providencial para o momento que nós vivemos, que apareça um Papa que tem um pensamento, diria assim, mais matemático, e que possa olhar para estes fenómenos na sua complexidade, e essa será seguramente uma prioridade, de fazer da Igreja Católica e do seu pensamento social um reduto de humanidade no mundo em transformação.
este desafio da tecnologia e da inteligência artificial é também uma reflexão sobre o humano e o pós-humano. Como é que nós, perante os desafios tecnológicos, podemos preservar a nossa natureza humana e aquilo que mais nos distingue precisamente das máquinas. E isto é um problema ou uma questão que vai certamente estar no centro do trabalho e das ações do Papa Leão XIV. La morte di Papa Francesco ha riempito di tristezza il nostro cuore. E in quelle ore difficili ci siamo sentiti come quelle folle di cui il Vangelo dice che erano come pecore senza pastore. Proprio nel giorno di Pasqua abbiamo ricevuto la sua ultima benedizione e nella luce della risurrezione abbiamo affrontato questo momento nella certezza che il Signore non abbandona mai il suo popolo, lo raduna quando è disperso e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Neste momento, sim, há até uma espécie, eu diria, de uma reverência que é natural, por alguém que antecedeu e que foi quem criou o cardeal, e há uma relação muito próxima. Nós podemos projetar, apesar de tudo, um pontificado que tendencialmente será longo, assim Deus queira, e desse ponto de vista, este momento de continuidade inicial vai, ao longo dos anos, eu projeto que se vá a dissolver para uma identidade mais própria e para um rumo mais definido para aquilo que o Papa Leão XIV entender que são as prioridades. Mas neste momento inicial, sem dúvida, há uma continuidade clara. Eu acho é que não há nenhum Papa que segue exatamente o Papa anterior. Ele vai, porque o mundo é diferente, porque os desafios são diferentes, porque este é um Papa, como nós vimos, enérgico, cheio de vida, com muita humildade a olhar para os desafios que tem e para olhar, aliás, ele disse que sentia como o Papa Francisco do céu o apoiava. Há uma continuidade, não podia deixar de ser, e por isso eu saliento com especial ênfase a sinodalidade. É porque o Papa Francisco não encerrou o seu pontificado como se fosse uma porta que se deixou para trás. Não, é uma porta aberta, é um desafio permanente, e justamente hoje desafios como, por exemplo, o papel crescente da mulher na Igreja, que foi assumido clara e inequivocamente, quer pelo Papa nas suas afirmações pessoais, mas também nos documentos que deixou e que são documentos que têm que ser levados a sério, e depois a experiência. Nunca vejo que seja possível uma ruptura ou uma mudança drástica ou de maneira de estar e de fazer as coisas acontecerem, mas penso que terá a sua identidade própria, todos eles têm. Pelas múltiplas referências que vai fazendo, parece-me que, mesmo não dizendo explicitamente, vai dando a entender que é uma continuidade em relação ao pontificado do Papa Francisco, mas também de João Paulo II, ou seja, acima de tudo uma continuidade na linha ou no espírito do Vaticano II. Eu acho que, e acredito, que este é o Papa que melhor sabe responder aos desafios que temos agora neste século XXI enfim, há aqui uma força da providência também que o fez entrar nas nossas vidas e também nos nossos corações.